Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 22 de novembro de 2021, nós estamos na 34ª semana do Tempo Comum. Estamos concluindo este tempo tão importante para a liturgia da Igreja Católica. E o calendário, no dia 5, que é no domingo próximo, estará reiniciando com o primeiro domingo do tempo comum. E é importante, então, nós irmos lendo, refletindo, meditando, degustando os textos que nós leremos e refletiremos. Porque todos os textos sugeridos pelo calendário da Igreja Católica, nós tiraremos do profeta Daniel, ou do livro do profeta Daniel, e no livro do evangelista Lucas. E é interessante porque esses dois livros, um do Antigo Testamento, que é o livro do Daniel, e o livro de Lucas, que está no Novo Testamento, trazem uma perspectiva apocalíptica. Ou seja, o Apocalipse não é só um livro que nós temos no Novo Testamento, ou seja, o último livro na cronologia bíblica, mas sim são relatos, são textos espalhados por toda a Bíblia. E um dos livros do Antigo Testamento que também relata visões, concepções, cosmologias apocalípticas é o livro de Daniel, ou alguns textos deste livro. E no mesmo tempo, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas também relata visões apocalípticas. Apocalipse, que é importante nós assim sabermos, não é destruição, não é barbárie, não é violências, mas sim são revelações divinas. O próprio livro do Apocalipse, quando nós lemos, mesmo diante de relatos simbólicos, nós vamos percebendo como que Deus vai se manifestando ou se revelando no meio do povo. A palavra Apocalipse não é destruição, é uma palavra grega que significa revelação. E no contexto bíblico, então, ou teológico, é a manifestação divina. É muito importante que tenhamos em nossa mente esta compreensão de que Deus sempre se manifesta no ser humano, sempre se manifesta na natureza, sempre se manifesta no mundo, sempre se manifesta nos fenômenos que muitas vezes temos dificuldade de entender. A própria palavra fenômeno, fenomenoi do grego, quer dizer revelação, quer dizer mostrar-se. E Deus mostra-se para quem? Se nós vamos ver na encarnação divina, na pessoa de Jesus, é o manifestar-se, é o mostrar-se para todos nós, seres humanos. A primeira leitura de Daniel, o primeiro texto de hoje, tirada no do primeiro capítulo, versículos 1 a 6 e 8 a 21. Depois podem ler com calma, com tranquilidade, porque hoje eu faço assim uma reflexão do texto. Não leio na íntegra, depois vocês podem ler tranquilamente. O salmo é tirado também do Cântico de Daniel, é o capítulo 3, versículos de 52 até o 56. E o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Lerei o Evangelho de Lucas, do dia de hoje. Não lerei nem o texto e nem o salmo, mas depois, com essas orientações, ou já citações bíblicas, né, vocês poderão ler com calma. O Evangelho, então, de Lucas nos diz assim: Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. O primeiro texto, como já comentei, é o livro então de Daniel. E o relato de hoje escolhido é uma um escrito, onde o autor bíblico relatou com
personagem de outro contexto. Isso é importante nós, assim, também sabermos, porque é bastante comum nos relatos bíblicos. O autor está num determinado período, época, mas escreve tanto para o passado quanto para o futuro. Esta prática de escrever fazia parte no mundo judaico. O autor localizou, por exemplo, o texto de hoje no século VI a.C., mas ele mesmo está localizado no século II a.C. Olha que interessante, no mesmo período ali do primeiro livro dos Macabeus, que nós lemos e refletimos também na semana passada. O texto do autor é crítico, é uma crítica, é um questionamento que ele faz ao poder do rei grego Antíoco. Pois o rei Antíoco quer impor a cultura grega e a referência foi feita a outro imperador, que já não existia mais, já havia sido conquistado pelos persas, que é o Nabucodonosor. Imperador babilônico. Olha que interessante. Os 4 jovens, Daniel, Amazias, Misael e Azarias, simbolizam todo o povo judeu que resistem à cultura do colonizador. Colonizador, quem que é? O Antíoco, que representa o poder grego. E é importante também nós percebermos que o 4 simboliza, ou pode simbolizar aqui, uma parte ou todos os judeus que eram obrigados a seguir a tradição ou a cultura, né? A concepção religiosa, de mundo ou política dos gregos. Já o Salmo, que é tirado também do livro de Daniel, é um cântico, e um cântico de Azarias, um dos 4 jovens, e somente está presente na tradição grega. E olha que interessante, na tradução grega. Não está na Bíblia original, no hebraico. É um apêndice, ou seja, é um acréscimo que foi feito, foi elaborado depois que o livro já tinha sido escrito. É um cântico de louvor e reúne trechos de vários salmos. Isso é importante nós percebermos, como que os vários salmos estão, podemos dizer assim, imbuídos na literatura do profeta Daniel, principalmente no capítulo 3. São orações. E o evangelho é um questionamento agora feito por Jesus. E é importante nós termos essa noção também, porque fazemos aqui uma referência, se no texto da primeira leitura do livro de Daniel, o personagem ali da Nabucodonosor pedem os jovens, por assim, saudáveis, e aí temos que entender que saudáveis aqui não está ligada à questão de saúde. Jesus mesmo escolhe pessoas, se nós vamos ver, para aquela época, para aquela concepção, não eram pessoas saudáveis. Ou seja, aqui nós podemos fazer uma referência, por exemplo, Pedro, André, João, Tiago, Mateus, eram pessoas vistas como impuras, contaminadas. Por quê? Porque naquela concepção, quem mexesse com peixes de várias, podemos dizer, várias colocações segundo os preceitos do Antigo Testamento, lá do Levítico, alguns peixes eram puros, outros eram impuros, então os pescadores que seguiram Jesus eram contaminados. Assim como Mateus era cobrador de impostos, ele se contaminava ao pegar moedas estrangeiras. Mas Jesus não faz esse tipo de distinção. Porque para Jesus, ele vê a pessoa. Ele não está preocupado com a lei do puro e do puro e do impuro. É importante nós percebermos que Jesus está onde? Em Jerusalém. E mais uma vez ele está no templo. No templo, mais uma vez, Jesus vê as autoridades explorarem o povo. Como assim o povo? O povo é a viúva. A viúva representa o povo explorado pelas autoridades. A viúva era explorada, despojada e sem direitos, assim como o povo. O povo era explorado, despojado e sem direito. E tudo isso era legalizado pelos fariseus, autoridades máximas do mundo da lei. E também os fariseus, que eram autoridades máximas do mundo da lei, como juristas hoje. Os doutores da lei eram os que conheciam a Sagrada Escritura. E os escribas, também, muitas vezes com o nome de doutores da lei, e até muitos
recebiam o nome de sacerdotes ou sumos sacerdotes. Jesus então aparece como aquele que inverte a ordem das leis e, no mesmo tempo, da justiça, que exploram o povo, a viúva. E hoje, se nós fôssemos atualizar esse texto, a lei e a justiça estão no lado de quem? Do rico ou do pobre? Muitas vezes, no Brasil, vamos pegar a nossa realidade, a justiça está em defesa do rico. O pobre, muitas vezes, ele não é visto, não é olhado pela lei e nem pela justiça. Mas como assim? É só nós vermos. Se o rico, num acidente, mata uma pessoa, e até mesmo em outras práticas, assassinar uma pessoa, ele paga uma quantia como se fosse uma propina e acaba sendo liberado. O pobre que não tem, vai preso. Então é importante nós vermos até essas questões. Como que o rico é tratado por pagar o valor, a taxa que se cobra, e como que o rico é visto e jogado para a prisão. Então é importante porque Jesus nos ajuda a acordar muitas vezes desse sono profundo, sono que gira em torno de uma alienação. E aqui é importante então nós vermos que os ricos colocam uma doação maior. Naquela época, doar mais para o templo era sinônimo de graça, era sinônimo de bênção. Jesus inverte completamente essa lógica. É só nós vermos como que Lázaro é tratado. Nós temos o rico, o pulão, ou seja, o que tem muito dinheiro, e o pobre Lázaro que vive das migalhas do rico. Então é importante para nós percebermos aonde Jesus está. Naquela época, o rico era visto como um abençoado, agraciado, o pobre como amaldiçoado. Mas Jesus está junto com Lázaro para denunciar o rico, porque Lázaro provavelmente era pobre, porque o rico tinha demais. E até hoje, quando uma pessoa tem demais, muitos, ou milhares e milhões de pessoas vão ter de menos. Essa é a realidade do Brasil e a realidade do mundo também. E é importante aqui nós percebermos que as moedas da viúva não são dízimo, não simbolizam o dízimo, e sim o imposto, literalmente imposto obrigatório pelo templo e pelo império, ou seja, pelo palácio, pelo império também romano, né? Este imposto é dividido entre a religião dos doutores da lei, fariseus, e dos governantes. Uma moeda era colocada no cofre do templo e a outra moeda no cofre do palácio. Ou seja, por isso duas moedinhas. E a viúva, simbolizando então todo o povo palestino daquela época, ele era explorado. Os cristãos e as cristãs precisam então tomar consciência de que Deus e nem Jesus criou a moeda, nem o ouro, nem a prata, nem o diamante, mas sim a vida. Todas as vezes que nós ouvirmos lideranças e mais lideranças dizendo que nós somos obrigados a pagar porque Deus cobra, nós temos que reagir num bom sentido da palavra e dizer: Deus doa gratuitamente, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma paga, preço, mas sim pelo valor do sentido humano. O maior dos valores, a vida, não o dinheiro. Que o Jesus de Nazaré nos ajude a sermos capazes de doar também a nossa vida, porque aqui a moeda pode ser a doação da vida e a viúva também pode ser Jesus, que doa completamente as duas naturezas que fazem parte da sua pessoa. Ou seja, a natureza divina e a natureza humana que lhe doa gratuitamente. Um abraço a todos e até a próxima reflexão.